tenho que montar uma avaliação onde eu preciso que essa avaliação me dê respostas, obviamente. Então, uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação cognitiva, uma avaliação do desenvolvimento infantil, avaliação psicológica também, mas o nosso contexto é a avaliação do desenvolvimento infantil, eu preciso levar em consideração fatores que nós chamamos de variáveis. E essas variáveis devem ser também postas em cena quando eu vou estabelecer critérios de diagnóstico para essa criança. Bom, então eu tenho aí dois caminhos que devem ser seguidos. No primeiro caminho, essa criança pode não apresentar comprometimento. Se ela não apresenta comprometimento cognitivo, isso não é mais o meu papel. Olhe bem, tá? Comprometimento cognitivo. Então, eu estou avaliando o desenvolvimento cognitivo dela, e dentro desse desenvolvimento cognitivo, eu vou identificar possíveis, olha só, a existência de possíveis transtornos. E aí vem a questão, né? Transtornos do desenvolvimento. Sabendo que, logicamente, transtornos do desenvolvimento, eles não têm cura, eles vão estar presentes durante toda a vida. O que nós temos, na realidade, é uma tentativa de intervir, identificar o problema e intervir precocemente para que a criança possa efetivamente ter uma vida com qualidade, né? Então, o princípio é você estabelecer a funcionalidade de determinadas estruturas cognitivas que não estão adequadamente exercendo os seus papéis dentro daquela faixa etária que nós esperamos que a criança ela vá seguindo durante o seu desenvolvimento. No entanto, nesse momento, eu preciso ter uma compreensão que a perspectiva, olha só, a perspectiva de avaliação desses transtornos, ela precisa ter não só um foco numa entrevista clínica, ou seja, no meu contato com os responsáveis, no meu contato com a criança, e não só na elaboração de uma bateria que no primeiro momento eu vou trabalhar com a triagem e no segundo momento eu vou trabalhar com um aprofundamento, ou seja, uma mensuração de áreas específicas dessa criança, mas eu preciso levar em consideração também como é que essa criança tem prejuízos na sua vida cotidiana. Logicamente, isso vai estar associado ao que nós chamamos queixa, que é a queixa inicial que vai ser desmiuçada na entrevista clínica. Mas o que é de relevante nesse processo é que os instrumentos eles atuam sobre o diagnóstico como um coadjuvante, ou seja, como um processo auxiliar. Não é o processo principal. Então, o processo principal é um grande contexto, né, de estudos sobre a área, onde você vai precisar estar preparado teoricamente, você vai ter que estar preparado cognitivamente, né, ou seja, você precisa assimilar a teoria de cada um dos distúrbios. Porque eu estou falando teoria, porque cada distúrbio tem uma sintomatologia, ele se apresenta de uma forma específica. Então, e apesar de se apresentar de uma forma específica, eu tenho que compreender a estruturação cognitiva da criança, ou seja, eu tenho que compreender o desenvolvimento saudável. Olhe bem, o desenvolvimento saudável. Olhe que coisa interessante. Para descobrir a patologia, ou seja, uma psicopatologia do desenvolvimento, eu tenho que compreender como é o que eu espero dessa criança. Obviamente, os testes que nós aplicamos são testes que foram estudados em cima desses processos. Se eu sei como a criança tem um desenvolvimento saudável, ou que eu espero que ela atinja em cada uma das categorias de idade ou das faixas etárias dessa criança, porque não existe só uma faixa etária, são faixas de desenvolvimento, eu preciso que ela corresponda aproximadamente, olha o termo que eu estou usando, que ela corresponda aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque uma criança ela pode começar a falar com 9 meses, mas outra criança começa a falar com 1 ano e meio de idade, com 18 meses.
Então, pô, uma com 9 começou a desenvolver a linguagem, outra com 1 ano e meio, com 18 meses. Mas significa que tem um problema aí? Não, porque eu tenho, né, eh, eu tenho uma margem que é esperado nessa criança. Então, assim, o correto é que a criança desenvolva a linguagem, né, em média, né, com 1 ano e meio. Né, de 9 meses até aos 2 anos, eu estou dentro do que é esperado para essa criança. Agora, nesse sentido, o que acontece? Se a criança está nesse processo de desenvolvimento e ela desenvolve a linguagem, logicamente que eu vou investigar. Isso não significa necessariamente que ela tem um transtorno. Significa que pode estar tendo dificuldades no processo. E dificuldades não são caracterizadas como transtornos. Olha só, dificuldades não são caracterizadas como transtornos, tá? Dificuldade significa mil coisas, inclusive as variáveis que nós falamos anteriormente, né? Família, o emocional da criança, o desenvolvimento emocional da criança, o desenvolvimento socioafetivo dessa criança, tudo isso é levado em consideração.